Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Estamos começando o nosso terceiro episódio do nosso Expresso Sindimepa, o maior podcast sobre a classe médica do Pará. Seguindo a nossa rotina de entrevistas, estamos falando sobre a saúde mental dos médicos. No episódio anterior, nós falamos sobre o impacto de burnout na vida dos médicos. Agora vamos falar uma coisa ainda mais importante, que é a prevenção. Seguimos com a nossa convidada, a doutora Cláudia Sadala. Quase deu um branco aqui, né? Não foi sinal de burnout, viu, doutor? Foi só esquecimento mesmo. Então, que vai continuar aqui com a gente, agora falando, doutora, sobre a prevenção, quando se identifica esse transtorno e, de repente, também outros transtornos, né, oriundos da saúde mental. Meu amigo aqui, o doutor Eduardo Amoras, vai conduzir também o debate. Vamos lá. Isso, eu queria convidar todos para pegar o seu cafezinho e vir com a gente para a sequência do nosso Expresso Sindimepa. Agradecer de novo para a Cláudia, doutora Cláudia, né, mestra no assunto e que já trabalhamos de longa data. E a fala do Alexandre. Queríamos, Cláudia, que você detalhasse para a gente um pouco nesse episódio quais são atualmente as estratégias institucionais, o que as instituições estão implementando ou poderiam implementar para a redução do que a gente tem hoje nesse cenário de burnout, que muitas das vezes nem mesmo é diagnosticado. A saúde mental, ela deve ser pensada, né, como responsabilidade também da empresa, no caso do empregador. É claro que nós, individualmente, temos as nossas responsabilidades, a nossa autorresponsabilidade, né, no autocuidado, mas a responsabilidade institucional, ela tem cada vez mais ampliado esse escopo, né, e alcançado inúmeras estratégias. Então, a gente tem já programas e plataformas onde você tem, né, disponível um psicólogo ou mesmo um psicólogo contratado pelas instituições para atendimentos online ou presencial. Esse psicólogo pode ser acessado, né, e é importante que a instituição monitore os processos de adoecimento, porque não é só oferecer um serviço de suporte psicossocial, mas é entender se a sua instituição está promovendo e produzindo o processo de adoecimento, né? Então, pensar na prevenção é pensar nas relações de trabalho, nos processos de remuneração, nos processos de carga horária de trabalho, né? A valorização do trabalhador, o quanto que ele se sente pertencente àquela instituição. A saúde mental precisa pertencer à cultura da organização. Eu não posso oferecer serviço psicossocial e não falar sobre isso, não viver o que eu digo, né? Hoje, empresas multinacionais, inclusive congressos aí que a gente vai, onde as multinacionais, bancos, enfim, falam sobre as suas estratégias, inclusive políticas especializadas para as mulheres, né? O maior índice de adoecimento em relação a burnout, em relação à classe médica, está relacionado a grupos de pessoas mais jovens, e também mulheres. Então, a gente tem um perfil importante para a gente olhar aí, né? O que está fazendo com que esse grupo esteja mais vulnerável a desenvolver processos de adoecimento, tá? Então, hoje, as plataformas digitais, os atendimentos, né? Esse suporte permanente que a instituição pode promover. Às vezes, um trabalhador vivenciou um acidente de trabalho, um acidente que coloca ele numa condição de risco, numa condição de vulnerabilidade. Ele precisa saber que a instituição também se importa, né, com tudo que vai acontecer com ele no pós, né, não só naquele momento, mas no pós também. Tá? A gente tem uma série de atividades, como a gente está falando de saúde mental já, alguns episódios, e falando do quanto que ela é complexa, a gente precisa também entender as várias dimensões. Então, a gente tem hoje políticas relacionadas à ginástica laboral, para diminuir o estresse ocupacional. A gente tem grupos, né, que trabalham rodas de conversa sobre saúde mental. Temos o cuidado ao luto ao trabalhador de saúde, né, não só quando ele perde alguém da sua família, mas entender que a vivência de perdas na atuação do profissional médico, ela é permanente. Então, pensar sobre isso é assumir a nossa própria vulnerabilidade e a nossa humanidade.
né? Porque a condição humana é essa condição de estarmos sendo o tempo todo desafiados, né? E vivenciando os estresses diários. Então, as instituições precisam diagnosticar as suas áreas de maior estresse, inclusive a norma regulamentadora 1 foi revisada, e a gente vai precisar trazer a exposição dos riscos psicossociais de cada ambiente de trabalho. Nós sabemos que ambiente de urgência e emergência e ambiente de cirurgia são os mais estressores, e não sou eu que digo, mas é a Organização Internacional do Trabalho, né? Justamente lugares onde a gente tem a presença também de assédio moral, assédio moral não só percebido como esse assédio do líder para o liderado. Acho que existe um desafio hoje que a tecnologia nos coloca, que é o paciente nos filmando o tempo todo, né? Filmando o procedimento, batendo fotos, registrando, e às vezes, não é que ele não tenha direito, mas registrando e às vezes alterando situações que não aconteceram dessa forma. E a gente tem vivenciado muito isso, né, na prática com os profissionais de saúde. Não é que o profissional de saúde exatamente tenha medo, mas é mais alguma coisa que ele vai precisar se preocupar e que antes não existia, né, essa preocupação. Então, do ponto de vista institucional, a segurança do paciente ela é fortalecida, mas a segurança do profissional de saúde também precisa ser buscada, né? Diagnosticar as áreas de maior estresse, de maior tensão. A gente tem situações, principalmente de emergência, onde a gente tem uma superlotação, a gente tem um volume de trabalho muito maior e você precisa identificar como isso vai estar, né, sendo projetado nos profissionais de saúde, como ele está recebendo isso e como que a gente pode mitigar, enquanto instituição pública ou privada, esses processos. Perfeito. Eu vejo que o cenário ele é tão grave e ao mesmo tempo complexo, porque ele envolve um rendimento inadequado, uma carga de horário trabalhista exacerbado, uma decepção muitas das vezes com o formato de trabalho que é oferecido para esse profissional, a necessidade financeira que o obriga a uma carga horária em vários locais, saindo de um para outro, sem um intervalo que traga o merecido descanso. Na sua vivência, você poderia citar exemplo de alguma organização ou hospital que já institui algum modelo que tente evitar esses desdobramentos? Eu acho que a gente está caminhando, né, para tentar mitigar esses processos, porque depende do quantitativo de profissionais que precisa ser suficiente para dar conta de determinadas demandas, e no setor público isso é muito difícil. A gente tem também hoje no setor público as OSs assumindo uma série de atividades, então é uma outra estrutura de trabalho que tem uma outra forma também de pensar sobre as questões de remuneração, emprego, renda e quantidade de profissionais. Mas a Santa Casa hoje, por exemplo, ela consegue identificar através de denúncias relacionadas a assédio moral, denúncias relacionadas à violência no ambiente de trabalho, tanto violência entre os pares quanto violência dos próprios pacientes e familiares com relação aos profissionais, tanto quanto situações onde a carga emocional de trabalho ela é maior e a gente identifica o quê? O absenteísmo, que é uma série de ausências do trabalho que você começa a investigar e a identificar e você vai perceber ou demandas relacionadas ao trabalho ou demandas pessoais daquele trabalhador. Então, as ausências através do adoecimento também é um indicador, ou um indicador individual ou um indicador coletivo e de que alguma coisa precisa ser feita, precisa ser realizada. Então, a gente hoje trabalha com áreas estratégicas, como a gente tem a nossa referência é a linha materno-infantil, então hoje a nossa estratégia maior com os profissionais de saúde é a linha materno-infantil, mas a gente também tem um outro desafio, que é a adesão do profissional médico a essas estratégias, né? Então a gente hoje tem muitos profissionais de outros perfis aí de saúde participando desses processos, mas a gente tem maior desafio e acho que a gente precisa construir junto
essas pontes, porque são desafios que a gente vai precisar transpor, né? Como é que a gente faz essa aproximação, né, da equipe que precisa cuidar desse profissional e desse profissional também que precisa ser cuidado. Então, a gente precisa estar desenvolvendo e implementando estratégias que também tenham formatos adequados a cada instituição, né? Que aproximem. Tem muitas pessoas que não gostam de atendimento online. Tem pessoas que dizem assim, não, já assisto, sei lá, meu curso e eu não quero fazer nenhuma consulta online. Então, tem pessoas que dizem, nossa, se for tudo online, para mim tá ótimo, porque eu não vou sair de casa. Então, qual é o modelo que mais dá certo e que mais aproxima, né? Então, a gente tem muitas instituições promovendo, disponibilizando serviços psicossociais, psicoterapia, suporte psicológico, mas a gente precisa pensar, né, nessas estratégias que são mais macro, que são coletivos e que realmente vão trazer um benefício para um grupo e não só para um indivíduo. Agora, uma colocação, doutor, na questão do pessoal, né? Número de profissionais, especificando um hospital mesmo. De repente, o hospital tem um ou dois especialistas em determinada função. Especialidade, isso. Aí só tem eles dois. Aí precisaria de uns... o ideal era 5 desse tipo de profissional, especialista, né? Esse especializado, esse médico especialista em determinada situação. Aí só tem 2, e aí? É complicado, né? Porque a gente trabalha a ideia de que, como pessoal, a gente pode fazer uma escala de rodízio, que eu vou aliviar para o doutor Eduardo, vou aliviar para o doutor Francisco, assim vai. Mas só tem 2. Aí tem que adaptar para facilitar e ir para o médico, né? Então, eu peço licença só para contribuir dizendo o seguinte, eu acho que daí a importância das lideranças médicas nesse conflito de carga horária, de excesso de atividade. Eu acho que quando a gente fala em burnout, quando a gente fala em higiene, uma condição de ausência de saúde mental, a gente está falando de uma equipe, como a doutora Cláudia mencionou, que trabalha de forma unida e coesa com um propósito. Se você realmente tiver uma engrenagem que não está atrelada a essa filosofia, alguém será punido, né? Às vezes o time inteiro é punido. Eu vejo assim, Cláudia. Sim, com certeza, né? E a gente tem na instituição a formação do líder de alta performance em saúde, porque é um líder muito diferente. Não é o mesmo líder, né, que atua na educação, não é o mesmo líder que atua em outras áreas. O líder na área da saúde, ele tem inúmeros desafios, e acho que o doutor Eduardo tocou num ponto muito importante, é a complexidade do trabalho em saúde, né? E às vezes nós não temos respostas simples para problemas complexos. Nós temos um paciente que você acha que é simples e ele vai de repente demandar mais, e cada instituição tem o seu nível de complexidade. É muito diferente você pegar uma unidade básica de saúde, logicamente, do que você pegar uma unidade especializada, do que você pegar um processo de trabalho que acontece numa urgência e emergência. Então, esses níveis de complexidade, eles vão estar impactando de maneira diferente as pessoas, os profissionais. E cada liderança desses lugares precisa compreender esses processos. Então, a gente precisa ter um líder que tenha, né, competência técnica, mas que tenha também essa competência de um olhar sistêmico, de um olhar ampliado, e que ele também seja referência para discutir determinados temas, né? Porque assim, olha, você precisa se cuidar, tá, Alexandre? Né? Mas eu não me cuido. Né? A gente tem avaliação de desempenho e muitas vezes algumas indicações dos trabalhadores, assim, eu gostaria muito que o meu líder se cuidasse mais. Olha só. Né? Então, eu vejo que o meu líder precisa de ajuda, mas ele não consegue enxergar. Não se enxerga. Né? Então, eu preciso que essa liderança, né, para tocar essa engrenagem, ela seja parte dela e essa parte coesa e coerente. Porque quando o meu discurso é diferente da minha prática, eu não consigo juntar as pessoas. Senão vai ficar aquele ditado, né? Faça o que eu falo, não o que eu faço. Exatamente. Nesse contexto, Cláudia, as barreiras para buscar ajuda. Por que os médicos não reconhecem essa sua vulnerabilidade em relação ao seu problema de saúde mental? Por que ele tem essa cultura
de onipotência, onipresença, que o exclui de um perfil que hoje é tão comum. Como nós falamos no primeiro episódio, talvez a pandemia tenha sido a abertura de uma porta para que todos enxergassem que as exigências estão aí, que o risco de óbito para todos, inclusive para o profissional médico, é real, né? E isso abriu a porta da visão, de se enxergar dentro de um contexto que antes não enxergava ou ficava um pouco embaçado. O que você diz sobre isso? Na minha prática clínica, né, de consultório, tanto quanto na prática, né, na formação de profissionais de saúde, eu identifico 3 grupos na medicina. E o primeiro grupo, esse grupo bem mais jovem, é um grupo que está na graduação de medicina, um grupo que já identifica e já vem nessa era de discussão de saúde mental, então um grupo que muitas vezes já faz acompanhamento psicológico, já faz acompanhamento psiquiátrico, e um outro grupo, que é um grupo mais perto ali dos 20 e pouco, 30, que também já está reconhecendo essa necessidade, principalmente quando a gente trabalha com os residentes de medicina. Então, eles já reconhecem a necessidade, já identificam, inclusive nos colegas, já apoiam os colegas, já se apoiam mutuamente nesse processo. E tem um grupo, né, que é mais da velha guarda, vamos dizer assim, um grupo que não construiu essa cultura do autocuidado, né? Não mais resistentes? Essa percepção. Mais resistentes, mas no sentido de que talvez eu manifestar essa fragilidade me faça uma pessoa mais fraca ou menos potente, e acho que o próprio grupo, né, de educação médica já tem construído outras perspectivas sobre esse lugar do super-herói, que não deve acontecer, porque ser super-herói na vida real é muito diferente do que no filme, né? Um super-herói do filme, ele enfrenta determinados desafios, ele tem a força dele lá superior. Tá no script que ele vai ganhar, né? O profissional e já tá no final, já tá dizendo que ele vai ganhar, porque ele é o super-herói. Isso. Mas o super-herói da vida real, seja os homens super-homens, as mulheres maravilhas, eles usam jalecos, eles usam outras capas, mas eles também precisam estar sendo acessados para esse cuidado, eles precisam buscar esse autocuidado. E o autocuidado, ele não é só a psicoterapia, ou não é só a busca, né, por um profissional mais especializado. Claro que isso é necessário quando o processo de sofrimento e adoecimento, ele invade a sua vida e compromete o seu trabalho, compromete a sua qualidade de vida, mas a gente não precisa chegar nesse nível. A gente pode ter movimentos de sofrimento e processos de adoecimento. Então, para a gente adoecer é porque a gente estava sofrendo e não conseguiu identificar, né? Então, esse sofrimento vira adoecimento, e esse adoecimento pode, né, ser um transtorno e tudo mais. Mas eu acho que a própria formação de medicina, formação dos profissionais de saúde precisam trazer mais essas discussões, né? A própria residência, a gente tem um trabalho específico com os residentes da área de saúde, trabalhando inteligência emocional, trabalhando gestão de emoções, trabalhando essa identificação do que é esse residente, que é um trabalhador, aluno, estudante, que lugar é esse e os desafios que isso, né, traz, a carga horária imensa de trabalho, enfim. Então, a gente tem muito essa perspectiva de que esses 3 grupos têm pensamentos diferentes e que eles também podem se ajudar. Né? Acho que hoje a gente tem muito essa discussão assim, é porque a outra geração foi a gente que construiu. Sim. O que a gente ensinou para essa outra geração, mas assim, o que a gente pode aprender com essa outra geração? E eu acho que esses movimentos são muito interessantes porque enriquecem as nossas vivências. A gente pode trocar, né, com o residente, pode trocar com uma pessoa que está lá na formação em medicina, e a gente pode ter diferentes perspectivas sobre o trabalho e sobre a vivência desse trabalho. E, infelizmente, apesar da tentativa de transmitir conhecimentos, infelizmente nem tudo aquilo que gostaríamos de transmitir é absorvido, né, Cláudia? Então, eu vejo que nós temos 3 grandes problemas. Uma remuneração que não atende à necessidade do profissional médico, que o obriga a cargas horárias, até vou usar a palavra desumana, né? Abusivas. A segunda é a responsabilidade que ele carrega em relação a prestar
um serviço que, infelizmente, não sempre é coroado com sucesso. E isso traz uma insatisfação para a família, para o doente, mas para ele próprio, né? Isso despersonaliza a figura de que ele é o super-herói que pode resolver tudo, né? E o terceiro é que realmente as duas primeiras trazem a terceira. Não sobra tempo para ele cuidar da sua saúde física e mental. Uhum. E dentro dessa falta de tempo ainda tem a cultura de que procurar, eu ouço muito isso, quem procura o psiquiatra, o psicólogo é quem está com algum problema mental. E ter um problema mental é normal, não há pecado, muito pelo contrário, eu diria que todos temos algum, uns mais, outros menos, né? Nesse contexto, hoje as instituições tem um mapeamento, certamente. Você falou em números, você falou que as mulheres são mais afetadas que os homens, você falou em faixa etária. Você teria alguma coisa sobre especialidades médicas? Exemplo, os especialistas que atuam em UTIs, que lidam com perdas maiores, os cirurgiões que tratam principalmente nos hospitais de urgência e emergência, seriam esses os especialistas que mais sofrem? São as 3 categorias mais afetadas, né? Profissionais de cirurgia, profissionais de urgência e emergência e que o senhor acabou de citar, intensivistas. Né? Os intensivistas, porque trabalham com essa iminência da morte permanente. Urgência e emergência é permanentemente também esse lugar de lidar o tempo todo com o estresse, né, e precisar ter os recursos para, né, lidar com esse enfrentamento, e a sala de cirurgia, né, os profissionais de cirurgia. Então, esses 3 grupos, sim, são os mais afetados com relação à questão de exaustão emocional, estresse, burnout, processos relacionados a transtorno de humor, transtorno de ansiedade, inclusive, né, a gente falava nos outros episódios, fadiga por compaixão, porque lida diretamente o tempo todo com processos de adoecimento muito complexos e muito desafiadores, né? Então, sim, esses 3 grupos são os mais afetados. Doutora, e dentro disso, existe de repente não precisa ser exato, se a senhora tiver melhor. Existe um número de afastamento desses profissionais, aquele que, como diz no box, né, que jogou a toalha, não vou me afastar para me tratar, que usa dos recursos, né, de afastamento para se licenciar, para se cuidar. Existe um número dentro disso? Dentre os que reconhecem isso? Nós temos, né, em 2022, um grande recorde de afastamento dos trabalhadores em relação a questões relacionadas à saúde mental. Né, e isso também se comunica com outros indicadores do mundo inteiro, não só do Brasil, né? É muito difícil hoje nós termos uma precisão desses afastamentos, especificamente na categoria médica, mas nós temos um perfil de afastamento, principalmente 2021, 2022, 2023, que é o pós-pandemia. Então, a gente teve, né, uma média aí de afastamentos de 20% a 30% de afastamentos em função de questões relacionadas aí à saúde mental, que não quer dizer que seja exatamente um transtorno, mas que alguma coisa está muito dolorosa e muito desafiadora, onde eu preciso estar me afastando para fazer esse cuidado. E é importante pensar que o afastamento para cuidar de saúde mental é totalmente diferente, por exemplo, de um afastamento que a gente tem hoje para a Covid, que são 5, 6 dias. Os afastamentos relacionados à saúde mental, eles preocupam muito as instituições tanto públicas quanto privadas, porque eles são afastamentos de 30, 60, 90 dias. Porque a diferença de você cuidar de um processo que já estava ali latente de um tempo é inversamente proporcional do tempo, talvez, que você precise para se recuperar de alguma coisa que, né, você foi levando. É claro que a gente não tem só afastamentos relacionados à saúde mental em função do trabalho, nós temos questões pessoais, onde as pessoas vivenciam situações de traumas, de assaltos, de luto, de doenças crônicas, dependência química, né? Mas é importante pensar que as instituições públicas e privadas precisam construir estratégias e cultura organizacional que realmente priorizem a discussão da saúde mental. Cláudia, receita de bolo, eu não sei se existe para tratar isso aí, mas vamos tentar finalizar, já que estamos falando de possibilidades de tratamento, de soluções. Saúde mental exige atividade física, convívio com a natureza, psicoterapia,
algum medicamento, eventualmente, para alguns casos. Mas, acima de tudo, eu acho que para chegar nisso, o ponto de partida é você ter a percepção de que precisa rever sua vida, rever seu dia a dia, sua carga horária, ter um líder ou alguém que possa te ajudar a fazer a gestão melhor do teu tempo, coisa que a gente faz mal, né? Tem inclusive curso para isso agora. Pronto. Mas teria alguma coisa mais que eu esqueci de falar? Acho que é tudo isso, sim. A gente vive nos últimos tempos. Antes da pandemia, a gente já vivia um pouco esse processo, mas no pós-pandemia, a gente está vivendo muito esse movimento de olhar para dentro, de olhar para algum elo perdido aí, né? O que são as nossas convicções, para onde a nossa vida está nos levando ou para onde a gente quer ser levado, para onde a gente está, né, buscando, o que a gente sente realmente que nos dá satisfação. E é claro que a vida não nos dá só satisfação, nos dá inúmeros desafios, mas o quanto que eu consigo direcionar os meus esforços para aquilo que eu acredito que seja mais importante e valoroso para mim. E sim, temos questões institucionais, coletivas, temos questões de liderança, temos a nossa autorresponsabilidade com a nossa saúde mental, ou seja, a nossa autoconsciência, esse encontro tão difícil com a gente. Eu acho que é uma reunião que a gente não pode perder, é com a gente. E pelo menos uma vez na semana a gente precisa marcar essa reunião, aquela que a gente não pode perder, né? Acho que existem questões que a gente tem negligenciado ao longo do tempo, né? Que são as nossas conexões emocionais, as nossas conexões afetivas. A tecnologia, ela não tem nos permitido a separação entre vida profissional e vida pessoal, e acho que com os médicos, né, doutores, me corrija se eu estiver errada, né? Olha, queria uma receita, 10 da noite. 11 horas, olha, um atestado, olha, eu precisava de uma orientação sobre um médico especialista. Nós somos acessados o tempo inteiro. Então, como que a gente vai se proteger, né, desses processos? Tem uma outra questão que acho que é importante a gente levantar. Nós, desde a pandemia, temos sofrido uma série de questões que são extrínsecas a nós e por mais que a gente às vezes não queira acessá-las, a gente está viveu no pós-pandemia, a gente entrou numa guerra, entrou numa outra guerra, a gente tem uma série de desastres e catástrofes naturais acontecendo. E a gente também tem indicativos de que essas coisas vão acontecer com uma certa frequência e isso tudo nos atravessa e nos faz pensar o quanto que esse mundo anda um pouco inseguro, esse mundo anda um pouco controverso, estranho, esquisito, né? Então a gente tem tido muitos encontros com isso tudo, e eu acho que isso mexe sim com a gente, e se isso está mexendo muito, que a gente possa buscar um recurso, uma ajuda, um suporte. A nossa família é suporte, os nossos colegas de trabalho são suporte, e profissionais especializados também são um outro nível de suporte. Queria agradecer muito, acho que falamos e falaríamos muito mais, mas eu queria que você finalizasse deixando uma mensagem. O que você diria para esse médico que tem medo, que tem vergonha, né, de procurar o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, para se submeter, sim, a um encontro com ele próprio, já que às vezes sozinho ele não consegue marcar esse dia e esse horário, para estabelecer um diagnóstico correto e fazer a tratativa que é merecida? Acho que a gente precisa fazer esse reencontro do médico com a sua humanidade, né? Com o que há de mais humano em nós, que são as nossas emoções, o nosso pensar, o nosso agir, essas mudanças, o quanto que a gente é atravessado por inúmeros acontecimentos da nossa vida pessoal, do nosso trabalho e do mundo, né? De maneira geral. A gente não escolhe as tempestades, mas a gente escolhe os nossos abrigos. Então, que a gente possa escolher qual abrigo é mais adequado para nós, né? Acho que buscar hoje ajuda de psicoterapia não é só um momento de encontro com um problema que eu venha a ter, mas é um encontro comigo, com as minhas experiências, com os meus anseios, com as minhas expectativas, né? Por que que eu escolhi essa profissão? A profissão de medicina é fundamentalmente a profissão do cuidado. É a profissão onde eu me dedico
a dispensar e disponibilizar o meu tempo para muitas pessoas. Durante um dia inteiro eu encontro com muitas pessoas. E o que eu quero deixar para essas pessoas? Que marca eu quero deixar para as pessoas que eu cuido? Né? Quando eu não estiver, acho que é uma pergunta legal para a gente fazer, quando a gente não estiver mais aqui, que legado a gente deixou? Quando eu não estiver mais aqui para falar de mim, o que falarão de mim? O que falarão sobre mim? Quem foi Eduardo Amoras? O que ele deixou? Eu acho que isso é uma pergunta que mexe lá no fundo, né, com o que a gente realmente deseja deixar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente cuida e para o mundo, porque a gente está todo interconectado. Então, o que a gente quer oferecer para as pessoas? E quando a gente não oferece o cuidado efetivo para as pessoas, a gente também sofre. A gente não sofre só quando a gente, né, vai se percebendo, mas assim, a gente quer cuidar melhor. Então, para cuidar melhor do outro, a gente precisa cuidar melhor da gente. Então, é um convite. Perfeito. Perfeito, né? Não dá vontade de terminar o assunto, né? Não, dá vontade de ir embora, tomando café até... Tomando café com todos. Cláudia, eu queria agradecer, vou deixar o Alexandre fechar, mas eu queria deixar um depoimento pessoal, porque o assunto realmente ele abre a nossa cabeça, abre o nosso coração. Eu vejo que hoje nós médicos temos uma remuneração indigna. As famílias muitas das vezes dependem daquele médico para sua sobrevivência, e isso os traz para jornadas de trabalho que são realmente inimagináveis, faltando tempo para alimentação, para se cuidar, né? E a minha mensagem é: não somos super-heróis, somos pessoas normais que adoecemos sim como qualquer um e que merecemos esse respeito tanto da nossa família quanto da sociedade. É desumano exigir que alguém que saia, como o Alexandre perguntou, de uma cirurgia de 10 horas, 11 horas, na hora seguinte esteja atendendo um ambulatório cheio de pacientes e que tenha a mesma concentração, a mesma atenção e a mesma capacidade de fazer as coisas da melhor forma. Hoje, inclusive, existe uma máquina de processos de judicialização por isto, né? Daquele paciente que exige muito sem saber o que está por trás. Ele quer, você chegou atrasado 5 minutos, já tem uma ouvidoria, está mandando notificação, olha, o doutor chegou 5 minutos atrasado, mas esquece que ele estava num procedimento, que às vezes tem um tempo que vai a maior. Enfim, é um cenário realmente bem desumano, né? Então eu gostaria de agradecer a todos os colegas e ouvintes que participaram. Acho que foi um momento enriquecedor para todos, agradecer a sua presença e convidar para que os próximos episódios com assuntos sempre bem atuais sejam visitados por todos os nossos ouvintes. Alexandre. Então é isso, a mensagem importante é essa, que o médico ele é um ser humano que está suscetível aos problemas que todas as pessoas têm. Se ele não cuidar disso, como é que ele vai cuidar bem do seu paciente, né, doutor? Quero agradecer o convite, né, do Sindicato dos Médicos, agradecer esses compartilhamentos, 3 episódios que estivemos aqui. Falaremos muito mais, muitas coisas, né, que nos intrigam, que nos trazem inúmeras reflexões, mas quero deixar meu agradecimento, espero ter colaborado e que a gente possa compartilhar, né, muitos momentos como esse aí, fico à disposição para outros episódios. Então é isso, gente, a gente agradece a audiência de vocês e convidamos todos ao próximo programa com algum assunto que com certeza vai interessar a classe médica. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.